Fala galera do sétimo ano, tudo beleza com vocês? Bom, gente, vai iniciar aqui mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Primeiramente, eu quero deixar os parabéns para todos aqueles que mandaram a apresentação sobre os indígenas, ou seja, sobre a questão indígena no Brasil. Queria dizer que o professor está muito orgulhoso, tá, da turma ter apresentado tão bem as apresentações de quem mandou, de quem mandaram, ficaram incríveis, Vocês estão de parabéns a todos que mandaram, sem exceção mesmo, sabe? Vocês estão mesmo num caminho, que tipo, levará vocês para o sucesso, tá bom, galera? Então, confie no potencial de vocês, que vocês são muito bons mesmo, tá bom, gente? Parabéns mesmo a todos que fizeram. Então, a gente parte agora, para o quê? Para mais um conteúdo, galera? Só lembrando e deixando em ênfase aqui, a gente vai fazer vai dar um pouco uma avançada, que a gente está um pouco atrasado no nosso conteúdo, pequena coisa, mas a gente vai dar uma avançada um pouquinho. E a gente está no capítulo, a gente parte, na verdade, para o capítulo 5, que ainda a gente vai falar um pouco sobre os indígenas, ou seja, Brasil, herança cultural, Quem é essa nação brasileira, galera? Como é que a gente simplesmente olha para a nação brasileira e a gente, define ela, Ou seja, vamos aqui primeiramente para o texto. Os três grupos étnicos, que constituíram a base de formação da população brasileira foram o indígena, o branco, principalmente o europeu, e o negro africano, que processaram uma intensa miscigenação. O cruzamento entre si, resultando nos mestiços ou pardos, como são denominados nas estatísticas oficiais, como, por exemplo, o IBGE, enfim, as pesquisas censo, Convém lembrar que o termo pardo, galera, refere-se à ausência de cor definida, que é o caso do mulato, branco mais o negro, que vem de origem do branco mais o negro, do caboclo ou mameluco, que é do branco mais o indígena, e do cafuso, que é do indígena mais o negro, beleza? Aí a gente tem praticamente o que, galera? Toda a miscigenação, que ocorreu para a população brasileira, beleza? A gente tem aí, a gente sabe que a gente é um povo bastante mestiço, A gente é um povo bastante Então a gente é um povo bastante mestiço, Um povo bastante, enfim, variado, Justamente por conta dessa miscigenação, beleza? Galera, o que ficou, Ou seja, dessa miscigenação, Ou seja, dessa trazida forçada, dos negros africanos para o Brasil, foi o quê? O que ficou foi as enormes desigualdades sociais existentes com essa parcela da população, A gente sabe muito bem que os negros eles vieram, com um único objetivo, que foram ser escravizados, que foi ser escravizados, enfim, para sustentar uma produção capitalista que já se desenvolvia no Brasil, uma produção colonial, enfim. Então aí a gente vai vendo praticamente todas as classes, que compõem a população brasileira. Primeiro vocês falaram muito bem, dos indígenas, as questões sociais que vivem os indígenas no trabalho que eu passei para vocês e que apresentaram muito bem. E a gente passa a falar um pouco agora da população negra, Ou seja, que, enfim, foi trazida para cá com um único objetivo, que foi ser mercadoria, enfim, trazidos como escravos, enfim, e eles não tiveram praticamente nenhum apoio, quando houve ali a libertação dos escravos, A abolição do trabalho escravo houve ali, por exemplo, Ou seja, com a assinatura da carta que alforriou os escravos. Porém, a gente não teve a gente não teve nenhuma política de ação social ou uma política de seguridade social para com esses escravos. E isso é reflexo ao que a gente tem até hoje, Vamos observar aqui, quando a abolição do escravo dos negros, do trabalho escravo dos negros, foi alcançada, o afro-brasileiro foi jogado à própria sorte, visto que não houve preparação para que estes ganhassem tão pretendida liberdade. Então eles foram abandonados, galera, e simplesmente, tipo assim, se virem, agora é por conta de vocês, sendo que eles estavam praticamente o quê? Totalmente atrasados frente aos brancos. Não é à toa que, se a gente for observar hoje, as principais parcelas
de pobreza no mundo, boa parte, galera, são de cor predominante negra, né? Ou seja, são dos negros. E isso aí quer dizer que é porque eles não se esforçaram? Isso quer dizer que é porque, enfim, foi por pura sorte que os brancos chegaram a se desenvolver melhor? Não, né, galera? Simplesmente a gente tem aí um atraso histórico muito grande, ou seja, a gente tem um fardo muito histórico da população negra. E isso comprova até nos gráficos, né, que eu trouxe aqui para vocês, que vocês podem observar aí, beleza? Que, tipo, observem os gráficos, ó, a população negra, né, comparada, por exemplo, com a branca, né, assim, aqui é a questão da renda per capita, né, ou seja, que é a distribuição de renda, né, segundo a cor ou raça. A gente percebe aí a cor branca, né, ou seja, entre 1% dos mais ricos, ó, em 1999, olha a quantidade, né, sempre predominante da cor branca, né, perante a cor preta ou a cor parda, né, galera? A gente tem um atraso muito grande, né, e isso é fator e herança cultural, né, como o próprio capítulo traz, beleza? Aí no capítulo 6 a gente passa um pouco, né, falar sobre os movimentos migratórios que ocorrem no Brasil, né? E a gente começa a perceber, né, que a migração, que é a saída de pessoas, né, para outra região, enfim, para outra localidade, né, elas sempre foram o quê? Com um único objetivo, né? Ou seja, elas foram sempre por uma lógica, que era simplesmente a lógica econômica, beleza? Como a gente vai ver agora no texto. É o deslocamento da população, né, de um lugar para o outro. As pessoas deslocam-se de áreas onde as condições de vida são dificultadas por fatores sociais e naturais para áreas que possam lhe oferecer melhor qualidade de vida. E isso é o principal objetivo dos imigrantes, né? Ou seja, eles saem de um lugar que está, né, ruim, com condições péssimas, seja sociais ou naturais, e vão para uma melhor qualidade de vida. Migrações internas, né, correspondem aos movimentos populacionais que ocorrem dentro de um país, sem alterar sua população absoluta, embora provoquem significativas mudanças econômicas e sociais nas áreas onde acontecem. Essas migrações ocorrem na sua grande maioria, em virtude de questões econômicas, beleza? Ó, migrações internas, né, anteriores ao século XX até o início do século XXI, né, ali era para ser XXI, a população brasileira deslocou-se por diferentes ciclos econômicos, ó, pois, como resultado da construção histórica, a nossa economia esteve voltada para atender os interesses dos centros do poder, fato que desenvolveu a economia na qual, periodicamente, o produto despontava, né, como mais importante, gerando uma área momentaneamente rica e próspera, tornando-se polo de atração populacional. Então, a gente pode ver aí, ou seja, em diferentes épocas, né, ou seja, as migrações do Brasil, elas ocorrem simplesmente, né, ou seja, sempre pelo fato econômico, beleza? Simplesmente movimentada pela lógica econômica, é onde se concentravam os principais centros econômicos, como as indústrias, enfim, como os centros mais urbanizados, e essas populações, né, vão sempre procurar essas localidades para melhores salários, melhores ofertas de empregos e melhores condições de vida. Percebam que sempre tem alguém saindo do Nordeste, né? Enfim, por conta do Nordeste vem as questões das secas, né, que são constantes. As secas é um fenômeno natural e ocorrem, né, anualmente, né, e isso faz cada vez mais acontecer fenômenos como o êxodo rural, que é a expulsão do homem do campo, né, para ele morar na cidade. Assim também como a gente tem exemplos do que é emigração, né? Esse processo de imigração é quando eu vou para outra localidade, né? E para essa outra localidade eu sou considerado um imigrante. O emigração é a saída de pessoas, né? Ou seja, por exemplo, eu saí daqui, fui morar nos Estados Unidos, para o Brasil eu sou um emigrante. Vamos ver aqui o que a definição traz aqui, ó. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma determinada área do espaço geográfico. O Brasil nunca se caracterizou como um país de emigração. Contudo, né, em alguns o quê? Em alguns momentos específicos da nossa história, algumas parcelas de nossa população deixaram o país motivados, né, por fatores diferentes. Beleza, gente? Então aí vocês podem complementar, né, com a leitura do que é que fato é a imigração, é a saída, né, ou seja, e quando a gente sai, enfim, no caso para o Brasil, somos o quê? Emigrantes. Para o estrangeiro a gente é imigrante. Beleza, gente? Complementem aí com o exercício, né, das páginas 127, 128, 142 e 143, beleza, gente? Lembrando, né, que façam os exercícios, né, que o professor vai avaliar vocês de acordo com os exercícios. Semana que vem o professor faz a correção, né, e vocês também têm que fazer a correção, porque o professor não está com vocês
para fazer as anotações no caderno do que errou e do que acertou. Então, tem que ser feito por vocês a correção quando o professor jogar na videoaula. Beleza, gente? Então, peguem aí o exercício. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Tchau, gente!